Qual é a relação entre educação e sustentabilidade? Se a maioria dos nossos problemas envolve educação, qual é a educação que queremos? O problema da educação hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é que ele vem ainda de uma época que o professor era o centro do saber e ele ia distribuir esse saber para os alunos. Então, ó mestre, eu sou um copo vazio, preencha-me com o seu conteúdo. Fantástico! Há um pouquíssimo tempo atrás, eu tinha que ir numa banca de jornal comprar informação, tinha que ir numa livraria comprar informação, ia para a escola para receber informação. Hoje, a informação ela é pública, ela é gratuita. Eu busco no Google, qualquer coisa me dá informação. Eu busco na Wikipédia, eu pego coisas no Flickr. Quer dizer, é muito fácil pegar a informação. O professor, ele entra na classe, ele é o cara que sabe menos do que qualquer aluno, ou muito menos do que o Google. A base da história toda é a educação, né? Mas que tipo de educação a gente está falando? Porque não é só a educação da escola, né? A educação, ela joga um papel fundamental na reflexão crítica do que é a cultura, né? Educação é fundamental. Sem ela a gente não vai conseguir muita coisa. Mas sem o uso dela para valorizar a cultura, a gente também não vai adiante. Não dá para o caboclo amazonense continuar aprendendo falar, aprendendo framboesa, morango, se ele não tiver conhecimento do que é isso. Ele precisa aprender açaí, cupuaçu e tal. Então, nesse momento, cultura e educação estão super interligadas. Porque aquilo que está mais próximo dele é que vai fazer com que ele compreenda mais fácil, com que ele aprenda a ler, compreenda, escreva e tudo mais. Nós temos, há muitos anos, estamos reproduzindo um modelo de escolarização, que é essa escola fechada em si mesmo, que pouco aberta, com pouca fluidez, com pouco oxigênio, ela fica mais respirando gás carbônico, reproduzindo as mesmices, e ela não se atualiza. Aliás, há uma chacota de se um indivíduo da Idade Média voltasse, agora, 1000 anos depois, ele ia encontrar um mundo completamente diferente, Tecnologia, o transporte, a economia, a moda, tudo. A única coisa que ele iria saber direitinho, que não mudou, eu falei assim, eu sei o que é, uma escola, Porque ela continua ainda na Idade Média, Então, eu acho que a busca de alternativas, de pensar novos caminhos, de aprendizagem, vão além do modelo educacional. Eu acredito que a escola, e em especial a escola pública, ela deve desempenhar um papel importante, que é o papel de contribuir para se compreender a própria realidade. Tá, como a gente vai mudar a relação das pessoas com a política? Como a gente vai criar uma nova maneira de ver política? E a gente sempre chegava na educação. Antes da gente defender a educação de qualidade, a gente deve pensar que tipo de educação é essa de qualidade. Não é só aquela educação escolar que você faz lá e aprende o alfabeto e somar e tudo mais. É uma educação que vai além, vai aos princípios de você saber que não é para jogar lixo na rua, que você também deve respeitar o outro, as opiniões. Essa educação que transpõe ali, que sai dos muros da escola, da universidade, que vem para a rua mesmo, para o dia a dia. Uma última coisa da escola que eu acho bizarro é na escola você aprende a deixar de ser criativo. Porque a escola é o lugar em que te ensinam que existe o certo e o errado. E eles vão premiar a resposta certa, não a melhor resposta nem a mais criativa. E daí tem essa questão de, quando você vai lá aplicar uma prova, você quer uma prova porque ele chega na verdade absoluta que você passou como educador.
né? E daí você não cria outros espaços para as outras áreas de desenvolvimento, para o lado criativo e tudo mais. Não, você tem que responder conforme foi dito, conforme foi passado. Então, essa criatividade natural que o ser humano tem, porque qualquer animal tem, que é a capacidade de se adaptar à situação, a escola doutrina, fecha e coloca notas, ensina que o mundo é dividido de 0 a 10 e existe que as coisas são certas ou erradas. E daí o sujeito fica no beco sem saída. Esse modelo de educação que é predominante hoje, do aluno passivo, gera esses cidadãos passivos que não se sentem entes políticos, acham que não podem e não têm poder de atuar. Então esse é o ponto. Como é que eu consigo dar poder ao indivíduo? Já que a ferramenta é anárquica, já que a informação é livre, como que eu consigo fazer uma sociedade de pessoas que contestem, que ouçam, que discutam e que com isso contribuam? Agora, qual é o modelo brasileiro? O brasileiro tem uma cultura oral, ela não é nem visual como a do holandês, nem escrita como a do inglês, sabe? Que vem muito da tradição indígena e africana, a gente tem essa cultura oral. Tem uma necessidade de compartilhar que é inacreditável, tanto o fenômeno da blogosfera quanto o Orkut no Brasil, ou o Twitter no Brasil, quer dizer, todo mundo gosta de compartilhar coisas. Legal? Então, qual é o modelo de educação brasileiro? É explorar exatamente isso. A juventude hoje, a cultura digital, por exemplo, novas formas de você produzir coletivamente, a internet, você pode ter produções colaborativas de distribuição, de baixar, mas também de levantar conteúdo na internet. Porque hoje em dia, com um monte de ferramentas livres e com banda larga, um professor pode pegar um computador velho e ensinar os alunos para produzir conteúdo. Eu sou um professor, então o que eu tenho? Eu tenho critério. Informação é só uma coisinha bem pequena. Sabe, o que eu quero te ensinar é o critério, informação você pega em qualquer canto. Então o que o professor hoje tem que fazer? Ele tem que parar de ter medo da internet e falar, olha, vai e busca. Que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Uma sociedade tem que formar os jovens para a criatividade, para a invenção. Você precisa formar gente para aprender para aprender a pensar, aprender a criticar e não simplesmente reproduzir o conhecimento. Nossos sistemas educacionais têm que mudar a partir da ideia da sustentabilidade. A Mãe Terra não vai desaparecer por causa da ação predatória do ser humano. Vai desaparecer antes do ser humano e a Mãe Terra vai continuar e quem sabe lá amanhã vai gerar seres mais inteligentes. O conceito de sustentabilidade é o grande conceito que pode inovar nossos sistemas de ensino. É um caminho da busca de sustentabilidade, que não é apenas ambiental, é socioambiental, é cultural, é tratar com carinho, com amor, o nosso planeta Terra e todos os seres vivos que vivem nela. Eu acho que essa visão holística pode começar na educação. Eu espero que seja assim. A mídia também é uma educação informal, né? Informal, mas é. E isso a gente, inclusive, falou ontem um pouco que a mídia tem que ter função social. Tá, mas como assim, gente? A mídia tem que ter, legal, ia ser lindo, mas como é que faz? Acho que tem uma coisa, assim, que tem na mídia também e tem na educação, que é o conceito de verdade absoluta, né? Exatamente. Então é comum as pessoas falarem, é verdade, eu li na revista, é verdade, eu vi na TV, vira uma verdade absoluta. E a mesma coisa na escola. Verdade. Eu penso que deve haver um cuidado, né? A gente não pode acreditar em tudo que está aí exposto, mas também que é um grande meio para a gente, um avanço, para que a gente pudesse dialogar com o resto do país. Isso foi muito importante. Nos novos modelos de organização que estão
emergindo, seja através das redes digitais, da internet, das próprias redes sociais que se formam a partir desses novos paradigmas de organização, vamos dizer assim. Você tem a participação da juventude ali muito forte, né? O que são esses meios, o próprio, sei lá, o próprio YouTube, os próprios blogs, os próprios, né, essas coisas, se não for basicamente a garotada, a juventude, que inclusive diz para os pais, né, fala, pô, olha, ensinam os pais, educam os pais de uma certa forma nesse tipo de ferramenta, né, de linguagem. Então isso é o protagonismo, né? Por que essas ferramentas são populares? Porque as pessoas têm vontade de usá-las. E o uso delas é um uso completamente instintivo. Ninguém está dizendo, definindo, falando como elas devem fazer. O que o cara pode fazer com isso e educação? Tomar posse dessas ferramentas como trazer para o cara um desafio. O Amazonas é muito distante desse centro de discussão. Se não fosse a internet, se não fosse grandes meios de divulgação, a gente talvez não tivesse esse contato rápido. A nossa via de circulação é o rio. Sabe? Então, se a gente tem essa coisa social, essa cola, que não dá para ser reproduzida em máquina, que não dá para ser enfiada num processo de engenharia, como é que eu crio um modelo de educação que tira do brasileiro isso? Porque o brasileiro tem uma capacidade inacreditável de dar palpites, né? Como é que é? A velha opinião formada sobre tudo, que é maravilhosa. Isso não é um defeito, isso é uma qualidade. Isso significa a capacidade de olhar para um negócio e falar assim, cara, isso está errado. Sabe, eu não entendo nada, mas eu sinto que isso está errado. Pô, como é que eu tiro isso? Então, o modelo, na verdade, é armar, já que as pessoas têm essa necessidade de comunicar, e já que as ferramentas todas são subversivas, você tem que criar um modelo que arme as pessoas com essas ferramentas. A escola hoje ela tem que ser o lugar inspirador, o lugar que projeta o cara para fora, porque essa formação ele leva para a vida inteira.